Tudo pronto, então, salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você, guerreiro. Para você, guerreiro da Polícia Militar, das carreiras policiais aí, especificamente da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Como vocês estão? Vídeo de hoje, mais um vídeo estratégico, um vídeo diferente aí, mais um vídeo estratégico hoje, voltado aí para a legislação penal extravagante. Galera, não pula esse vídeo, não sai desse vídeo. Hoje eu vou entregar para vocês a melhor estratégia para vocês alavancarem sua nota aí na reta final, para vocês alavancarem a nota na reta final aí do concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu vou iniciar como eu sempre inicio. Aqui quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. Muito obrigado por você ser inscrito aqui no canal, por você estar assistindo os vídeos. E mais uma coisa, me dá um feedback, me deixa saber se você está curtindo aí os vídeos. Então, deixa um comentário aqui no vídeo. Ou então, pô, professor, não queria muito mandar um comentário aqui no YouTube. Então, me manda um direct aí no Instagram. Meu Instagram é @jardel_rferreira. E me manda um direct aí, me diz o que é que vocês estão achando das aulas, se vocês estão curtindo, o que é que precisa melhorar. Beleza? Mas desde de antemão já gostaria de agradecer demais aí o que vocês estejam aí com a gente e que eu consiga ir com vocês trilhando o caminho rumo à farda da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Beleza? Bora começar o vídeo sem muita enrolação, sem mais delongas. Beleza? Galera, qual é o ponto, qual é o nosso papo de hoje? Vejam só. O último edital da Polícia Militar publicado aqui de Alagoas foi em 2021, tá? Então, 5 anos aí, até o dia 20 de março, salvo engano, que foi o dia em que publicaram o edital desse ano, de 2026. O edital desse ano, ele trouxe muitas inovações, muitas novidades aí, para quem estava se preparando desde 2021. Professor, foi, realmente. Beleza. Quais? Primeiro a gente vai verificar o que foi que se manteve, tá? Então, o que foi replicado, o que eles não alteraram. A gente tem aí, no mínimo, 5 disciplinas que eles não alteraram em relação ao edital de 2021, tá? Constitucional, administrativo, penal, processo penal e direitos humanos. Essas disciplinas, elas não foram alteradas. Se você quiser, pode espelhar os 2 editais e você verificará que foi meio que um copia e cola do edital de 2021 para o edital desse ano. Show? Professor, o que foi de diferente? A primeira diferença foi o direito militar, direito penal e processual penal militar. Sobre esses 2, a gente vai fazer um vídeo à parte, a gente vai conversar à parte sobre esse tema, tá? No vídeo de hoje, a gente vai entender que houve alteração em relação à legislação aplicada ao PM, tá? No edital. E aí, lá eles acrescentaram muitas legislações penais especiais / extravagantes, tá? E pegou muita gente de surpresa. Professor, e agora? O que é que eu faço para estudar? Eu não vinha estudando isso em 2021, tá? E agora, o que é que eu faço para que eu consiga estudar bem, consiga subir pontos, consiga pegar detalhes importantes aí dessas legislações? Essa dúvida, essa necessidade surgiu, inclusive, entre os meus alunos, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo, que realmente aconteceu. Um aluno falou o seguinte: professor, tem toda essa legislação penal extravagante e eu estou precisando estudar algumas, beleza? Comecei pela lei de crimes contra o meio ambiente e percebi que são 80 artigos, a lei é muito grande, eu não consegui entender quase nada, tá? Essa é uma necessidade que com certeza vai estar batendo a sua porta e está batendo a porta de muitos candidatos que já vinham se preparando e tomaram essa surpresa, tá? Só que hoje vocês vão pegar a estratégia totalmente específica e que vai fazer você conseguir estudar de forma estratégica aí nessa reta final para que você alavanque sua nota. Como? Galera, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou mentor, eu faço mentoria
de direito penal e processual penal para outras carreiras que não as carreiras policiais, tá? Então, magistratura, promotoria, perito criminal, eu faço mentorias direcionadas para estudantes que prestam esses concursos públicos, perdão. Então, nada mais justo do que eu passar a experiência para vocês de como vocês devem encarar toda essa parte de legislação penal extravagante, tá certo? Bora lá. Vamos lá. Primeiro, entendam, separem de uma forma que vocês consigam ver o conteúdo programático de forma ampla, principalmente esse novo conteúdo programático, tá? Como foi que eu fiz aqui? Deixa eu olhar para vocês. Eu fiz essa divisão a partir do Excel, tá? Então, a partir do Excel aqui, eu fiz essa divisão das novas leis. Na verdade, esse meu Excel tem todo o conteúdo programático de 2021, e aí eu acrescentei o conteúdo programático desse ano, tá? Beleza. Qual é o próximo passo, então, professor? Anota isso agora. Anota essa observação. O seu próximo passo é anotar aqui, e agora eu vou dizer quais são as legislações penais que possuem um bom custo-benefício. Professor, vem comigo. Eu não sei o que é um bom custo-benefício. Galera, bom custo-benefício. A gente classifica uma lei. Uma lei penal, a gente pode classificá-la dessa forma quando ela é pequena e que você consegue entender os detalhes dela, consegue estudá-la com poucas sessões de estudo, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. A lei de crimes de tortura. A lei dos crimes de tortura, ela só tem 4 artigos, galera. 4 artigos. Então, é possível aí que você consiga estudar toda essa lei em 2 sessões de estudo, tá? E aí você pode garantir uma questão na sua prova, 1 ou 2 questões na sua prova, aí só com apenas 2 sessões de estudo, tá? Beleza? Então, o primeiro passo é esse. Bora definir aqui quais são as legislações penais com bom custo-benefício. Bora lá. Primeira delas é a Lei 7.716 de 89, que diz respeito aos crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Bom custo-benefício, galera. Essa legislação ela não é grande, ela tem um bom custo-benefício bom. Vou trazer você aqui comigo de novo para lidar com outro ponto de observação. Galera, quando vocês forem estudar toda essa parte de legislação penal extravagante, estudem, pesquisem as principais decisões jurisprudenciais sobre o tema que vocês estão estudando. Por quê? Porque há muitas alterações aí jurisprudenciais que, se você abrir a letra seca, se você abrir a lei seca, elas não aparecerão, mas que você busque, faça a pesquisa aí das principais decisões jurisprudenciais. Quem for meu aluno, que está aqui no YouTube, vai ter a aula já direcionada com as principais jurisprudências. Professor, mas eu preciso realmente estudar jurisprudência? Precisa. No vídeo em que eu analisei o edital, eu percebi que tem um ponto no edital que diz: a banca pode cobrar jurisprudência que for datada até o lançamento do edital. Então, a banca, nas questões, ela pode cobrar jurisprudência. Muita gente está deixando passar esse ponto aí. Cuidado, galera. Cuidado. Vocês podem deixar passar esse ponto, e esse ponto do edital pode te custar uma questão, pode custar a sua aprovação. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A primeira delas aí é a Lei 7.716 de 89, que é a lei dos crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Com custo-benefício, eu vou colocar ela em verde, tá? Colocá-la em verde. Próxima lei, que não é tão grande, tem um bom custo-benefício, é a lei dos crimes hediondos, galera. A Lei 8.072 de 90. Também é uma legislação aí com um bom custo-benefício, vocês verão que ela não é tão grande.
tá? Não é uma lei grande e os detalhes que vocês conseguirem aprender vão aí garantir 1, 2, até 5 questões aí relacionadas a essa lei. Ou, lei de crime de tortura, como eu já falei para vocês, só tem 4 artigos, em 2 sessões de estudos, vocês conseguem aí ultrapassar essa legislação. A próxima, Lei Maria da Penha. Galera, alguém pode dizer aí, já pode fazer o comentário. Pô, professor, mas a Lei Maria da Penha não é tão pequena. Porque ela tem aí uns 30, 40 artigos, ela não é tão pequena. Mas o que acontece, galera? Estudando de forma estratégica a Lei Maria da Penha, atacando seus principais pontos, vocês perceberão que a Lei Maria da Penha ela tem um bom custo-benefício. Ela tem um bom custo-benefício, porque é uma lei da ordem do dia, ou seja, é uma lei que as bancas cobram muito em todos os concursos. Então, com certeza, elas cobrarão no concurso de vocês, tá? E ela sim tem um bom custo-benefício. Próxima lei, que já tem vídeo no canal aqui, é a lei de abuso de autoridade. Galera, uma outra lei que tem um bom custo-benefício. Tem, acho que 40, no máximo 45 artigos aí, lei de abuso de autoridade. E ela pode também ser cobrada por conta do cargo que vocês exercerão. Então, ela aí pode sim cobrar algum detalhe específico sobre a lei de abuso de autoridade. A próxima, a lei da prisão temporária, também uma legislação pequena e um bom custo-benefício, tá? E uma lei que eu achei interessante, que está no edital de vocês, é a lei dos juizados especiais, a lei 9.099 de 95. Eu achei interessante porque não é uma legislação penal que é tão cobrada nas carreiras policiais, pelo menos os editais que eu já tinha visto. E é uma lei pequena, tá, galera? Não é uma lei tão grande. Qual é o detalhe que vocês precisam ter como atenção? Na lei 9.099, ela divide os juizados em juizados cíveis e criminais. O edital não fez observação quanto à cobrança, ou seja, ele não observou o que é que ele vai cobrar a respeito da lei. Então, obviamente, o que é que vocês vão fazer? Estudem toda a lei, focando nos principais pontos. Não é grande. A lei ela não é grande. Acho que ela tem uns 80, 90 artigos, mais ou menos. E não é uma legislação tão grande, porque ela, comparada às outras leis que tem aqui, ela é pequena e com detalhes muito legais de entender, tá? Show? Professor, beleza. A gente elencou aí essas em verde, possuem um bom custo-benefício. Mas em relação a essas outras, como é que a gente faz? Primeiro eu vou falar sobre a lei 14.751 de 2023, que é a lei orgânica da PM. Vocês precisam entender também essa legislação, até porque ela está relacionada ao cargo de vocês, tá? Então, ela está relacionada aí ao cargo de vocês, vocês precisam dar uma lida. Ela não é tão pequena, tá? Mas é uma legislação que vocês precisam ficar atentos. Show? Qual é a observação com a recomendação que eu dou em relação às outras leis? Foquem nos pontos principais. Galera, foquem nos pontos principais, tá? Vou trazer um exemplo prático para mostrar para vocês aqui com a lei dos crimes organizados, a lei 12.850 de 2013. Coloca aqui em amarelo. Tá? Eu vou trazer esse exemplo com esse material. Galera, esse material é um material de legislação seca que é feito por mim. Eu uso esse material de estudo para estudar material de lei seca. E o que é que eu faço? Eu faço a estruturação da lei e vejo quais são os pontos mais importantes da lei e saio destacando. Ou seja, é um material de legislação já totalmente destacada. Professor, e com relação a esse material, como é que eu faço para ter acesso a ele? Galera, ele é totalmente gratuito. Eu disponibilizo esse material através de um Drive. Então,
Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo o link do Drive para vocês terem acesso. Não tem só a lei da organização criminosa, tem toda a legislação penal, tá? Então, lei da organização, a legislação penal extravagante, a maioria das leis já está lá. E outra coisa, eu faço um acréscimo ainda, além desses detalhes aqui, eu faço um acréscimo das principais jurisprudências. Eu faço um acréscimo aí das principais jurisprudências a respeito aí ao artigo que eu estou lendo. Tá? Então, funciona como uma legislação destacada, comentada, se a gente assim pode dizer. Tá? Qual é o detalhe? Qual é a estratégia que a gente poderia adotar na legislação da ORCRIM, na lei das organizações criminosas? Primeiro, entender toda a parte de disposições gerais, toda a parte inicial. Então, todo esse capítulo 1 aqui, tá? Até o capítulo 2. Por quê, galera? Porque aqui, nesse capítulo 1, ele tem uma alta incidência em provas no capítulo 1. Porque aqui, já no artigo 1º e no parágrafo 1º, a legislação, ela define o que é organização criminosa. Então, isso aqui é de extrema importância já de início. Além do que, ao longo desse capítulo 1º, ela elenca quais são as causas de aumento, diz aqui sobre o crime de organização criminosa e elenca, como eu vou falar de novo, as causas de aumento de pena, tá? Que são bem cobradas em prova. Show? Então, foca aí no capítulo 1, busca entender todo o capítulo 1 e os detalhes deles, tá? De toda essa parte da legislação. Com relação ao capítulo 2, o que é que pega aqui? Que é grande com relação ao capítulo 2? Esse camarada aqui, que é a colaboração premiada, tá, galera? A colaboração premiada, que é um meio de obtenção de prova. Então, vocês vão ver aqui, que o capítulo 2 diz da investigação e dos meios de obtenção da prova. E aí a legislação traz quais são os meios de obtenção de prova. Aí tem colaboração premiada, tem captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ação controlada. Então, o que acontece? Ele diz quais são as formas de obtenção da prova, né? O maior instrumento de obtenção que é possível aí obter prova é a colaboração premiada. Já começa aqui, já começa aqui no artigo 3º-A. Então, é o maior instrumento de obtenção de prova da lei das ORCRIMs. Tá? Ele é o maior. Então, ele tem muitos detalhes, inclusive jurisprudenciais. Tá? O que eu recomendo? Separa ele para ver depois. Deixa ele para ver por último. Então, vocês vão conseguir ver toda a colaboração premiada por último. Por quê? Porque a gente tem outros meios de obtenção de prova que são cobrados nos concursos, tá? E que tem definição pequena na lei das organizações criminosas. Quais? A infiltração de agentes, tá? Tá lá no artigo 11, e a ação controlada, salvo engano, no artigo 10. Deixa eu descer aqui. No artigo 10. Então, a definição desses meios de obtenção de prova, eles estão aí na lei das organizações e são pequenos. Na infiltração de agentes, que é o artigo 10, e a ação controlada, na verdade, é o artigo 8º. Tá? Então, o artigo 8º e até o artigo 10, eles vão definir o que são infiltração de agentes e ação controlada. Aqui, galera, vocês já podem ter até 3 questões na prova de vocês, tá? Então, entendam o que é uma ação controlada, entendam o que é uma infiltração de agentes, que vocês vão conseguir êxito aí com relação às questões sobre a lei das organizações. Professor, beleza, eu entendi. A ação controlada e a infiltração de agentes. E agora? Você vai, por fim, lá na colaboração premiada, buscando as principais ideias sobre o tema. Porque, como eu disse a vocês, são muitos detalhes, inclusive jurisprudenciais. Beleza? Então, deixa a colaboração premiada por último, para você focar nela com força.
com força, porque é possível aí que seja cobrado uma questão sobre colaboração premiada. Beleza? Então, essa é a estratégia voltada para que você consiga aí alavancar sua nota nessa parte de legislação penal extravagante. E assim você fará com as outras leis, tá? Leis de Lei 9.605 de 98, que trata sobre os crimes contra o meio ambiente, também você pode fazer dessa forma. Você pode até, inclusive, dividir essa lei em parte geral e os crimes em espécie. E aí estuda primeiro a parte geral, que é extremamente importante, e depois desce para os crimes em espécie. E você pode fazer isso em relação às outras legislações. Então, galera, vem comigo. Agora é o momento, deixa eu colocar aqui. Agora é o momento de você estudar com estratégia, voltado diretamente para você garantir e alavancar a sua nota aí com conteúdo direcionado. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. As aulas continuarão, inclusive as aulas continuarão dessa forma, estrategicamente. E espero que vocês tenham curtido o conteúdo, esse conteúdo, esse vídeo de mais bate-papo, um vídeo mais estratégico, não tão voltado diretamente aí para as aulas ou voltado diretamente para alguns outros conteúdos. Se você curtiu, deixa o like. Me deixa saber, como eu falei no início do vídeo, me dá um feedback aí. Mais importante, compartilha esse vídeo, compartilha o canal com outras pessoas para que eu consiga, para que eu possa alcançar e ajudar muitas outras pessoas, muitos outros alunos aí com uma farda, com a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Galera, um abração, bons estudos e até mais.